Oi, eu sou a Viviane, mãe de um autista, e aqui no canal eu compartilho minha experiência e dicas sobre maternidade atípica. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o impacto do sono da criança autista e como melhorar ele, né? Primeiro é importante a gente saber que o sono é essencial para o desenvolvimento de uma infantil. Ele vai regular o humor, melhora a cognição, fortalece a memória, promove o equilíbrio emocional, e a falta dele pode causar irritabilidade, dificuldade de aprendizado, problemas de socialização e impactando diretamente no bem-estar da criança. Então, é importante saber que o sono é dividido em 4 ciclos, né? Que vai ser o sono leve, sono profundo, o sono REM, que é aquele onde tem aquele movimento rápido nos olhos. Então, durante o sono profundo, o corpo vai liberar os hormônios que são essenciais para o crescimento e a recuperação física. Já no sono REM, vai ocorrer a consolidação da memória. Então, é o processo emocional e o processamento emocional. As crianças autistas, elas frequentemente apresentam alterações nesses ciclos e que pode levar a dificuldades na regulação emocional. Então, o que vai causar? Vai causar maior irritação, ansiedade, dificuldade de concentração. Um sono inadequado pode interferir totalmente nas crises sensoriais que ele tem, ainda comportamentais. Vai tornar, lógico, essencial a manutenção de uma rotina de sono saudável. Então, assim, estudos já provam que a falta de sono pode agravar as dificuldades de comunicação e aumentar comportamentos repetitivos. Aqui em casa, eu já falei num outro vídeo que eu comecei a criar uma rotina pro Pedro. Então assim, o Pedro antes ele estudava numa escola à tarde e ele não tinha um horário muito bom para dormir. Então assim, no vídeo que eu falei sobre telas, vou deixar aqui para vocês o link, eu falei que eu tirei as telas do Pedro por conta da ansiedade dele, né? Retirei as telas por conta da ansiedade. Mas um fato também que acontecia era porque ele ficava muito tempo no celular e ficava muito tarde no celular. Então assim, ele não tinha uma rotina direito de sono. Então eu não conseguia colocar ele sempre para dormir no mesmo horário. Por quê? Porque além de ele não querer dormir, eu também não queria. Então o que acontece? A gente precisa fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Então eu escolhi o quê? Mudar isso tanto nele quanto em mim. Porque assim, o meu sono também é importante para que o sono dele seja importante. Porque assim, se eu tiver com um sono desregulado, eu também vou ter as mesmas características que ele. Eu também vou ficar irritada, eu também vou ficar cansada. Então assim, eu preciso também dormir o suficiente para que eu possa cuidar dele e ter esse controle emocional. Porque assim, a gente cansada é fatal para eles, porque eles sentem isso e isso transforma num problema maior, porque vai gerando uma bola de neve durante o dia, a gente se estressa, as crianças se estressam. Então, é importante que essa rotina parta também de todos da casa. Aqui em casa, muito difícil colocar todo mundo para dormir no mesmo horário, né? Então, assim, eu aproveitei essa questão da tela para aplicar o horário de 9 horas. Então, quando dá 21 horas, é o horário que eu coloco para deitar. Então, assim, vai deitar lá, vou apagar todas as luzes, faço aquele ritual. No início, eu colocava uma musiquinha de fundo, o quarto escuro, colocava aqueles sons, né, da natureza para poder acalmar a mente. E aí, no começo, foi fazendo assim para poder ele acostumar. Agora, acontece dele, quando dá 20 horas e 40, ele já vir pra cama pra dormir. E às vezes ele dorme rápido, às vezes não dorme tanto, mas ele já está acostumando a vir pra cama já mais ou menos no horário que eu estipulei. Então, por exemplo, se ele vai pra cama umas 20, 40, ele tem até as 21 para dormir. E é o que tem acontecido. E eu percebi realmente que esse sono tem melhorado muito pro Pedro. O Pedro tá muito mais concentrado. Além da parte das telas, que a tela deixava ele ansioso, o sono regula o que ele aprendeu durante o dia. Então, assim, eu percebo nele uma questão muito melhor. Ele agora tá bem mais tranquilo, porque ele tá dormindo o suficiente e eu também.
O que acontece? Eu também não tinha horário para dormir. Porque como ele não tinha horário para dormir, eu também não tinha. Então quando dá 9 horas, eu também vou dormir. Então assim, eu não vou dormir, eu não coloco ele para dormir e vou mexer no celular. Não, eu coloco ele para dormir e eu durmo também. E é importante isso, porque o sono faz muita diferença na nossa vida. A nossa rotina é muito corrida. Então, se a gente não descansar o suficiente, a gente vai ficar estressado e vai estressar mais ainda as crianças, porque a gente não vai ter paciência com eles, porque ele vai estar estressado, você vai estar estressada, vai estar todo mundo estressado e a casa vai virar um caos. Então, um ciclo, é uma coisa assim, é uma bola de neve. Então, assim, é importante que a criança tenha uma rotina de sono, mas é importante que os pais também tenham essa rotina e incentive ele a viver na rotina. Então, assim, normalmente o autista já tem uma rotina dele, ele precisa de uma rotina para poder saber o que vai acontecer, uma previsibilidade, ele precisa saber o que vai acontecer. Então, assim, eu sempre que eu não vou dormir, eu colocar ele pra dormir, eu falo assim, filho, vamos dormir, vamos descansar o corpinho, porque amanhã você vai pra escola, amanhã você tem terapia, amanhã é outro dia, a gente vai brincar, já tá à noite. E assim ele vai dormindo e ele dorme e descansa bem. Então é importante manter essa rotina. E era uma coisa que eu não fazia e eu não percebia que isso estava afetando o desempenho dele, tanto nas terapias quanto na escola. Ele, por exemplo, eu não tirava, eu deixava ele na escola, ele estudava à tarde, então ele estudava das 1 às 16h40. E eu precisava sempre às 17, 17h30, não, era 17, não, era 18 horas, 40 minutos antes de acabar o horário, né? Eu sempre precisava pegar ele esse horário. Por quê? Porque as crianças que saíam de peru escolar, elas saíam às 18 horas. E quando ele via as crianças da peru escolar saindo, ele ficava irritado porque ele sabia que aquela hora era hora de ir embora. Então a gente combinou na escola de eu pegar ele nesse horário. E funcionou bem. Mas só que, porém, eu percebi que isso também atrapalhava, né? Quando ele mudou de escola, que era uma escola nova, primeiro ano, ele foi para uma escola que o horário era das 7 da manhã às 11h50. Eu falei com a professora, eu conversei com a diretora, né, com a coordenadora, com os pais, que é o professor de apoio, e eu falei assim, olha, vamos deixar ele ficar o horário todo, né, porque às 11h20 eles saem para almoçar, e depois a gente pode pegar eles. Então vamos deixar ele ficar no horário todo, para ver como que ele vai ficar. E assim, tem funcionado muito bem. As aulas começaram no dia 5 de fevereiro e hoje hoje é dia 26 de fevereiro, 26, né, de fevereiro. E tá quase um mês, né? Estamos quase fechando o mês aí e ele tem ficado bem durante todo o período. Não precisei pegar ele nenhum dia, ele tem ficado bem na sala. Como aqui em São Paulo tá muito calor, tá muito quente, vocês não têm ideia. É normal, natural que ele fique um pouco mais irritado por conta do calor, né? Não tem como, mas não tem o que fazer também, né? Chegar da escola, tomar um banho. Mas da escola, às vezes ele fica um pouco irritado, mas é mais por conta do calor, né? E aí falando um pouquinho mais do sono, né? Então tem autistas que têm uma dificuldade de pegar no sono, porque eles têm dificuldade de relaxar e devido a essa hiperatividade ou ansiedade, isso não deixa eles descansar. Tem crianças que têm o despertar noturno frequente, então tá dormindo, aí do nada acorda de madrugada, aí esse sono, que é um sono fragmentado, ele impede que a criança alcance as fases profundas do sono. Então assim, a criança dorme picado, qualquer um, né, que dorme picado, sabe? Que quando vai chegando você vai ficando o cansaço, você não consegue recuperar, você não consegue descansar, parece que você tá numa luta frequente, porque você não consegue descansar. A criança autista é muito maior nisso, né? Então assim, se você fica irritado que você dorme picado, então dobra isso numa criança autista. Então assim, isso vai prejudicar ele demais e o aprendizado dele vai ficar defasado e o bem-estar dele também. Algumas crianças também, elas podem se incomodar com barulhos leves, então variações de temperatura e textura do travesseiro e do lençol. Então a gente precisa perceber o que está atrapalhando essa criança. Pode ser que ele esteja, o lençol que você está colocando para ele pode estar incomodando,
a temperatura, essa variação, aí uma hora tá quente, outra hora tá frio, essa variação pode estar também atrapalhando o sono dela. E outra coisa também é a dificuldade de entender a rotina. Como eu falei antes, a previsibilidade é essencial para as crianças autistas. Essa falta de rotina mesmo, ela vai dificultar a associação da hora de dormir. Então assim, ele sabe que precisa dormir, ele está cansado, mas como ele não tem uma rotina, isso vai acontecer com que ele fique irritado, ele não associe que aquela é a hora de dormir. Então é importante fazer um ritual. Olha, agora é a hora do sono, vamos desligar as luzes, vamos diminuir o som da casa, vamos dar essa previsibilidade, ó. Agora a gente vai dormir. Então é importante dar isso para a criança, porque quanto maior essa previsibilidade, melhor. Uma vez uma psicóloga falou para mim, uma das psicólogas do Pedro, falou para mim o seguinte: a gente tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, de pegar ele na escola. Eu sempre pegava ele de carro na escola, porque a escola era longe, né? E eu passei a trabalhar próximo da escola. E aí eu ia pegar ele a pé. Toda vez que eu pegava ele a pé, ele chorava. E aí ele vinha o caminho todo chorando, parecia que eu estava sequestrando meu filho no meio da rua. Então assim, a psicóloga falou pra mim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai buscar ele a pé 2 vezes por semana e você vai avisá-lo que não tem carro, que ele vai a pé e vai fazendo isso. Então a gente foi avisando. Quando eu pegava na porta da escola, eu já falava, a mamãe não tá de carro, nós vamos a pé. Aí nos começos ele começava a chorar, começava a fazer aquele escândalo. Depois passou. Aí foi passando e eu fui conseguindo pegar ele a pé mais vezes na semana. Aí eu aumentei de 2 vezes, fui 3, depois fui 4, depois fui 5, pronto. Ele já entendeu que era uma rotina nova. Então olha como é importante a rotina nas crianças. E outra coisa também pode ser que a ansiedade e a dificuldade de relaxar. Ele está em estado de alerta do tempo todo e isso atrapalha, né? A criança, quando ela está em estado de alerta o tempo todo, ela atrapalha o adormecimento, né? E a gente precisa ver, por exemplo, a ansiedade. No caso do Pedro era o celular. Então o celular causava ansiedade e ele estava em constante alerta, porque ele precisava do celular. Ele precisava ver aquele monte de vídeo sem função nenhuma. Então isso dificultava ele relaxar e entender que era a hora dele dormir, né? Então assim, como eu já falei, as dicas que eu dou, que funcionam aqui em casa, para melhorar o sono, é criar uma rotina. Isso é fundamental. Acho que essa é a primeira base do sono de uma criança é criar uma rotina e consistente e permanecer naquele horário fixo. Então assim, mesmo que você, mãe, não tenha sono naquele horário, você vai fazer com que você comece a ter, não tem jeito, você vai ter que ter sono. Eu também não dormia às 21 horas. Hoje eu deito na cama com ele e eu capoto. Então assim, é importante que você mantenha esse horário fixo e você crie essa rotina, porque dizem que uma rotina de 20 dias seguidos, a criança já pega, né? Então assim, mantenha. Mesmo que você não esteja com sono, deite lá e fique na cama com ele ou no quartinho dele, deite perto dele, fique sentadinho, não sei, não importa como você vai fazer isso. O importante é que você mantenha sempre esse horário fixo e avise para a família, ó, chegou nesse horário, vamos diminuir as luzes, tá assistindo televisão, vamos abaixar o volume, vamos fazer a casa ficar quieta e vamos tentar fazer isso. Porque depois de uma rotina estabelecida, esse ritual acaba parando, não precisa mais. Por exemplo, hoje eu não preciso mais desligar a luz do quarto e deixar tudo escuro, não preciso. Então, quando dá o horário dele dormir, ele vai, deita e dorme. Então, assim, ele não precisa mais aqui de ter um ritual, de colocar musiquinha, de colocar da casa ficar totalmente em silêncio. Às vezes a casa tá barulhenta, mas dá horário, ele vai pra cama e dorme. Então, assim, isso é fruto de uma rotina constante e precisa, gente, de verdade, precisa muito. E assim, além desse ambiente adequado para dormir, a gente tem que evitar uma estimulação muito grande. Então assim, se ele está assistindo televisão, vai reduzindo esse uso, ou se você dá o celular, reduz. 1 hora antes já vai reduzindo, né, esse uso dessas telas.
tenta optar por atividades relaxantes, tenta uma música, tenta uma história, um banho. Que nem o meu filho, ele é muito, ele adora água, então um banho morno. Tem mães também que gostam de usar terapias alternativas, que é a aromaterapia, ajuda a relaxar, técnicas de respiração, principalmente com as crianças que já entendem, é legal, porque tem crianças que não, que nem o meu filho, ele não entende, eu falo assim pra ele, respira assim, ó, ele não vai entender. Então, o seu filho já entende esse processo, então tenta fazer uma técnica de respiração, respira pelo nariz, solta pela boca algumas vezes, pra ir reduzindo essa ansiedade, tirando esse estresse do dia nele, né? E outra, você pode usar as técnicas de terapia ocupacional. Então, se você tem dúvidas dessa hora de dormir, você pode perguntar para o seu TO como que ele pode desenvolver uma estratégia de relaxamento para essa criança. Então, a terapia ocupacional é muito legal por conta disso, porque eles podem te ajudar no que você tem dúvida, né? E caso, né, você faça tudo isso e ainda tenha problemas, não consiga colocar seu filho para dormir, seu filho não durma, seu filho não tenha um sono, é importante buscar um profissional. Então, você vai falar com o médico, porque o médico pode ser que vá recomendar algum suplemento com melatonina, se for necessário, ou alguma medicação para dormir, porque tem crianças que realmente, mesmo a mãe fazendo todo o processo, fazendo tudo direitinho, ele ainda tem problemas, tem uns distúrbios do sono. Então é importante você procurar um profissional, né, principalmente um neuropediatra, pedir para ver se ele recomenda alguma coisa para que ajude ele a dormir, porque tem crianças que realmente não adianta, que eles precisam da melatonina para dormir, né? E não tem nada de mal nisso, gente. Se você conseguir fazer essa rotina de sono, ótimo. Se você não conseguir, se você tentou, não conseguiu, não é ruim, você não é menos mãe por não ter conseguido. Você tá buscando outras opções. E é legal isso. Você precisa ter. A gente tem que ter o acompanhamento de um profissional que vai ajudar a gente, né? E é isso, gente. Eu tô aqui muito feliz com esse canal, porque eu tô conseguindo colocar um pouquinho do que eu tô sentindo, do que eu tô passando. Eu tô sentindo que às vezes eu tô, nos começos a gente fica meio travada, né? Mas eu tô conseguindo colocar o que tá aqui, a rotina da gente aqui em casa. E apliquem essas dicas e observem. O autista é assim, a gente aplica uma coisa, observa se dá certo, se não der, a gente muda, até chegar numa hora que a gente consiga fazer alguma coisa, né? E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho da notificação para você receber vídeos novos e compartilha com outras mães. Vai ser um prazer ter vocês aqui, porque eu quero muito que vocês comentem, me falem como que é a rotina do sono, se vocês têm dificuldades, se seus filhos precisam tomar a melatonina, se tem outro tipo de medicamento que vocês tomam, como que você tá, mãe, né? Porque é importante também que a mãe esteja bem para que o filho esteja bem também, né? Então, como que tá o seu sono, mãe? Você tem conseguido descansar? Você tem dormido bem? Você tem dormido o suficiente? Você acha que você tá aqui, tá legal? Então é isso aí, gente. Beijos e até a próxima.